Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Segundou. Segundou gelado, né? Então vamos lá. Hoje, em literatura, como vocês podem observar, nós vamos continuar com a nossa leitura do livro. Cadê meu livro? Ah, tá aqui. Uma História pelo Meio, da Elvira Vinha, tá bom? Vamos lá. Na aula anterior, vamos falar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, tá? Na aula passada, tirando a aula aí especial do folclore, né? Que a gente viu aí até agora. A prof pediu para que vocês fizessem a leitura até a página 28. Essa página aqui, ó, tá? Até a página 28. Então, quem fez a leitura lembra do que a gente viu até agora, né? Da Roseli, iniciando ali o nosso livro, né? Com as páginas em branco, da Roseli pensando na história dela, né? O começo da história, pensando na história dela ali, ó. Quando Roseli nasceu, o mundo já ia a meio, né? Ninguém mais se lembrava como é que as coisas tinham começado. E para falar a verdade, ninguém tinha muito tempo para se preocupar com essas coisas assim do começo. E quem não pensa no começo, também não pensa no fim. Mas isso já é outra história. Então ali ela fala um pouquinho, né, da história dela. Porque ela mesma aqui, ó, se questiona a respeito disso, né? Quando ela deu pela coisa, ela já estava num mundo cheio de carros, de fábricas, até mesmo na sua família, já tinha um irmão mais velho. Quer dizer, ela já veio para esse mundo com uma história, né, iniciada aí, com um começo já pré-determinado pela família. Então, ela já tinha um irmão mais velho, tinha uma mãe que era assim, um pai que era assado, né? Então já chegou ao mundo aí com uma história iniciada. E vocês que leram ali, até essa página que a prof falou, viram que o irmão dela, o Antônio, havia dado um livro para que ela lesse. Viram que ela começou a ler a história. Depois passou a ler a história do passarinho que estava sendo vendido, né? Mas como que ela conseguiu fazer esse enredo dessa história, assim? Será que era na imaginação dela? Por quê? Porque aqui, ó, na página 13, tá dizendo assim, ó. Vamos dizer que a nossa história comece assim. Era uma vez um vendedor de passarinhos que chegou perto da Roseli enquanto ela lia um livro e disse: "Você quer comprar um passarinho, Roseli?" Vamos dizer que o desenho completo é Roseli embaixo de uma árvore lendo um livro e perto dela está o vendedor de passarinhos falando com ela e ao longe aparece Antônio, o irmão dela. E na árvore tem uma lagartinha, mais ou menos isso. Quer dizer, uma história dentro da história, tá? Olha só, gente, quanta coisa dentro de um livro, hein? Aí vem a história do passarinho que está sendo vendido, tá? Que é a história dentro da história. Então, ali, quem também leu, entendeu que a história do passarinho, a gente falou sobre isso na aula passada também, da questão da liberdade dos animais, né? Especificamente dos pássaros. A prof deu a indicação de 2 filmes para que vocês pudessem assistir, pudessem falar um pouquinho a respeito disso, né? Então, era a respeito de um sítio onde esse dono do sítio estava plantava chuchu, mamão, laranja, né? E ele estava com problema, porque ele ficava reparando ali se a chuva ia chegar para ajudar aí na plantação. E ele não reparava nesse passarinho que tinha lá. Esse passarinho ficava lá, vendo assim tudo que acontecia ao redor. E o passarinho também não reparava nele. Um plantava, o outro voava. Ambos comiam e namoravam. Nenhum nem outro prestava atenção ao fato de que só tinha inseto porque tinha fruta. E que só tinha fruta
porque tinha quem comesse o inseto, certo? Aí entra, gente, uma outra questão, tá? Que é um ciclo que a gente vai falar mais pra frente, tá? Que é o ciclo aí de sobrevivência mesmo, tá? Dos animais. O dono do sítio prestava atenção na chuva e no boi do vizinho e no calo da mão. O passarinho prestava atenção nos insetos, no sol e na chuva e em gavião. Eita história besta, falou aqui, né? Por que a prof falou desse ciclo? Por quê? Porque eles não estavam prestando atenção. Só tinha inseto. Por que tinha inseto? Porque tinha fruta. Eles iam atrás da fruta. E só tinha fruta porque tinha quem comesse o inseto, certo? Que era o passarinho. Nem todos os passarinhos comem inseto. O prof já vai falar sobre isso com vocês, tá? Então, aí depois disso, né, veio essa página aqui que também entra aí no enredo da história, que ela ficou imaginando, né? Como será o nome do dono do sítio? Que nome terá o dono do sítio? Dr. Euclides, João Gomes, irmão de Jorge Gomes, da família dos Gomes, lá de Piraí, Ernesto Soares, seu Alfredo, o alemão, como é mais conhecido, seu Amadeu, Astério, Coronel Astério ao seu dispor. Qual nome terá o dono do sítio? Sabe-se lá, né? Depois, gente, começa aí o enredo dessa história do passarinho, né? O dono do sítio tinha um sítio, um montão de preocupações, que eram contas, ele tinha muitas contas, né? E ele ficava sempre assim, preocupado com essas contas. Ele ia lá, colocava na ponta do lápis e fazia as contas, 1, 2, 3, várias vezes. Olha que passarinho bonitinho lá fora. Não chateia seu pai, menino. Passarinho, 10, 20, 200, quer dizer, existe um menino falando do passarinho e o dono do sítio pensando nas contas, né? Nos números. E aqui ilustra bem isso, né? Olha que legal. É uma árvore, mas você pode observar vários números aqui. Gente, as ilustrações são muito bacanas desse livro. No dia seguinte, né? A R$ 10 cada um, qualquer criança na saída da escola, na pracinha ou na porta de casa, comprava do dono do sítio. Cururus, pintadinhos, surupiras, tiraporas, inhangás e jaúns. Eu quero aquelezinho, eu quero aquele outro, né? Então, a gente imagina aí que no meio dessa história, ele teve essa, né, feliz para ele, né, ideia da venda dos pássaros, já que ele não estava conseguindo aí acertar essas contas. Depois de muitos dias, eu quero aquelezinho, a chuva voltou. Aí a chuva veio para molhar tudo, molhava a terra da rua, as bolas de gude dos meninos, as gaiolas de taquara passaram a contar com um jornal à guisa de teto e dentro delas terés de topete. São nomes de passarinhos, tá? Curis de peito branco e dedéus mansinhos comiam alpiches e paravam o canto esperando o sol. Quer dizer, as gaiolas começaram a contar aí com essa proteção. No sítio também chovia e a ponta do lápis, molhada pela água que vinha do céu, corria que era uma beleza no papel de embrulho, que era onde ele registrava ali as continhas, né? As contas agora eram lindas, compridas, redondas. Por quê? Porque ele estava ganhando muito dinheiro com a venda dos passarinhos. O dono do sítio estava feliz. Só não estava mais feliz porque havia começado uma praga nos mamões. Gente, aqui também, ó. Essa ilustração é muito bacana, ó, que mostra a questão da chuva, das gaiolas, tá bom? Ó, e várias espécies de pássaros aqui, ó, engaiolados, tá? Por isso que a prof falou desde o início do livro, né? Não é um livro para você ler assim, com pressa, é para ser apreciado, parte a parte do livro, porque as gravuras contam muito do livro, né? Do enredo da história. Um insetinho de nome esquisito. A escora roseliana da família dos testonius africanos, ou será horribilis ferocis, soa melhor? Entrava no caule do mamoeiro e só saía quando a planta já estava quase morta, um horror. Então, né, esse insetinho, que a prof falou aqui o nome científico, entrava no caule do mamoeiro, ficava ali dentro, só saía quando
a fruta já não prestava mais, estava quase morta, tá? Até aqui a gente só fez, então, um resuminho aí da história para que a gente pudesse entender um pouquinho mais o que tinha acontecido aí para relembrar, tá? Vamos continuar lá então. A história que tinha dentro do livro que a Roseli estava lendo. Então agora é onde vocês iniciarão a leitura, tá? Ó, que tem essa imagem ali, ó, que a prof colocou para vocês. A história que tinha dentro do livro que Roseli estava lendo. O livro que Roseli estava lendo era um livro de histórias sobre a nossa época. Roseli já tinha lido uma porção de páginas e agora, para descansar um pouco a vista, tentava lembrar como era mesmo que o livro começava. Primeiro, vinha umas páginas em branco. Novamente aqui, a gente, as páginas em branco, tá? Gente, vocês vão ler, então, da página, essa página que a prof leu para vocês, 29, até a página 40, tá bom? Ali a prof também colocou, ó, enquanto Roseli voa, vamos ver a história de Antônio, o irmão mais velho. Porque aqui, gente, ela vai falar um pouquinho, né, do passarinho, da história do passarinho. E depois, lá na página 37, entra o que a prof colocou ali para vocês, ó, que é a história do irmão mais velho, tá? Que a prof já colocou ali para vocês. Então, mais um enredo, mais uma história dentro da nossa história, tá? Então, vocês vão ler ali 37, 38, 39 até a página 40, que é essa página aqui, gente. Olha que linda. Olha que linda. Essa página aqui. Tá bom? A prof até colocou aqui para vocês. Eu marquei aqui, ó, deixa eu falar um pouquinho aqui, da cadeia alimentar, né? Na página 38 fala, o livro falava de cadeia alimentar entre os seres vivos e dava como exemplo o passarinho, o inseto e a fruta, que foi o que a gente já falou, né? Que a fruta, que o inseto existe por causa da fruta, que a fruta existe por causa do pássaro que come o inseto, tá? E o pássaro que come inseto, ele é chamado de insetívoro, tá? Então, ele se alimenta de inseto que eles capturam no voo ou no solo, tá? Tem andorinha, bem-te-vi, bacurau, esses são alguns exemplos aí de insetívoros, tá bom? Por que a prof tá falando isso? Porque tá aqui no livro, né? Esse ciclo da cadeia alimentar está no livro e principalmente nessa parte aqui do Antônio, do irmão mais velho, tá bom? Então tem que ler com bastante atenção para poder fazer a atividade, tá? Olha outra imagem bem linda aqui, ó. A prof tá bem apaixonada pelas imagens, assim, pelas ilustrações desse livro, porque tá muito bem feito. Então, vocês vão ler até a página 40, tá? Essa página aqui, a história de Roseli, que acabou ficando no final da história, essa aqui, ó, a gente vai ler na próxima aula. Vamos continuar. Ó, a prof colocou aqui para vocês como se fosse um resuminho, assim, de alguns elementos da história para que a gente não se perca aí no enredo da história. Primeiro, Roseli pensando na sua própria história, que foi o que a prof falou no início da aula para vocês. Segundo, Roseli criando uma história sobre a venda dos passarinhos, né? Ela criou uma outra história dentro da história. Terceiro, conhecendo a história de Antônio, que é o irmão mais velho da Roseli, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer agora, né? Lendo aí da página 29 à página 40. Quarto, que pássaro é esse? Agora sim, vamos pensar aí que pássaro é esse. Eu vou deixar na página aqui que eu também separei aqui para vocês. Lá na página 34, na página 33 também, tá? Tem aqui, ó, na página 33, o pássaro, que ela fala aqui, ó, uma história de um passarinho bonitinho, né? Que ela chama pium-sangue, né?
E os filhinhos, ela deu o nome, ela colocou ali o nome de piuns sanguinhos, né? Então, o pium sangue, que ela achou tão lindo o nome, né? Também tem aqui, ó, nessa página aqui. E o que que a gente vai fazer? Hora da pesquisa, pessoal. Então, nessas duas páginas que a prof colocou para vocês, nas páginas 33 e 34, ó, eu até coloquei aí a imagem da página 34 para vocês na tela. Encontramos as ilustrações do passarinho que a Roseli chamava de pium-sangue. Será que essa espécie existe mesmo? Pesquise e registre sua pesquisa no caderno de língua portuguesa. Ó, a prof vai bater nessa tecla de novo. Atenção às aulas. Por quê? Porque a prof já vem falando desde a primeira aula lá de literatura. Quando for utilizar o caderno, é o caderno de língua portuguesa. Tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção. Será que existe? Então, vocês vão fazer essa pesquisa. Onde? Internet. Hora de usar a internet aí a favor de vocês mais uma vez, tá? Vão pesquisar e registrar essa pesquisa no caderno de língua portuguesa, tá bom? Vamos desenhar também, pessoal. Vamos desenhar. Faça uma pesquisa bem bacana, incluindo o habitat natural, quer dizer, né, onde esse tipo de pássaro aí que você vai encontrar na pesquisa, onde ele habita e qual a alimentação dele. Para finalizar, vai fazer um desenho desse pássaro, observando seus detalhes e cores. Gente, aqui a prof mostrou para vocês como esse livro está bem ilustrado, assim, né? E como as ilustrações nos mostram, acabam nos contando um pouco da história, né? Ajudando a contar a história. Então, a prof já mostrou aí, primeiro a capa, né? Que nós temos aí duas técnicas de ilustração aqui, ó. Essa que parece mais real e essa que parece que foi feito com lápis preto mesmo, né? Mas dentro do livro nós temos imagens muito lindas. E é isso que a prof quer de vocês, tá? Imagens lindas, prof. Mais uma vez vocês vão falar, mas eu não sou desenhista. Claro que não. Mas vocês vão desenhar com o quê? Com o coração, observando todos os detalhes. Sabe aquela atividade de ciências que vocês tinham que enxergar com o coração, né? Aquelas imagens, aquelas fotografias e colocar ali para a prof o que vocês viram além do que a fotografia estava mostrando. É isso que vocês vão fazer no desenho. Aqui a ilustradora consegue passar para nós, leitores, a ideia de que as ilustrações complementam a história e não só vêm para simplesmente ilustrar, né? Eu acredito que esse livro, se ele não tivesse esse tipo de ilustração, talvez a gente não entendesse dessa forma tão carinhosa que a gente consegue entender ali. Essa questão da liberdade dos pássaros, a questão da menina mesmo, da Roseli, tá? Então é isso que a prof quer de vocês, tá bom? Muito importante, para nós finalizarmos, mande a sua atividade em nosso grupo do WhatsApp. Eu vou passar mensagem para um aluninho e fala assim, você não me mandou as atividades. Você não fez as atividades essa semana? Eu fiz, prof, fiz todas as atividades, mas a prof não tem como saber se vocês não enviam para a prof, tá? A ideia, gente, não é deixar acumular tudo para sábado e começar a mandar sábado, domingo, tá? A ideia é que vocês façam todos os dias as atividades propostas. Não acumula, não gera estresse, né, na família, não gera estresse para vocês e fica tudo ok, tá bom? Dá tempo de fazer tudo. Então, só recapitulando, o nosso livro, Uma História pelo Meio, de Elvira Vinha, vão ler da página 29 até a página 40. Vão fazer a pesquisa, né, do slide anterior que a prof mostrou para vocês. E o desenho, tá bom? Mas não é qualquer desenho. É aquele desenho que vocês vão fazer com o coração, tá? Atentando aos detalhes aí do pássaro que vocês vão pesquisar. Tragam bastante informação desse pássaro. Onde que eu vou registrar isso, professora? Mais uma vez, está dizendo lá na atividade, mas a prof vai falar aqui para vocês, no caderno de língua portuguesa. E mandem a atividade lá no nosso grupo. Ó a prof ali, ó, parada.
esperando as atividades, tá bom? Muita gente já manda, parabéns a esses aluninhos que já mandam as atividades no grupo. Faz, manda, é assim, papum, papum, tá? Mas eu preciso que todos tenham essa atitude de mandar, beleza? Aí para a próxima aula, nós vamos dar continuidade aí ao livro e as outras atividades desse livro, tá? Gente, se vocês, mesmo assim, sentirem dificuldade, né? Que a prof fez aqui um revival aí, um remember do que a gente já havia lido, né? Por causa da nossa aula de literatura passada aí, que foi sobre o lobisomem, a gente acabou parando um pouquinho com o livro. Leiam novamente, tá? Tem gente que vai ter essa dificuldade, sim, de passar esses dias sem pegar o livro e ler a continuação. Então, leia novamente, tá bom? Então, até a página 40. Com os exercícios, aguardo vocês, então, lá no Zap. Beleza? Vocês ainda têm aula, hoje tem aula de língua portuguesa e também aula de inglês. Belezinha? Então, por hoje é só, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Se agasalhem, pelo amor do Criador, porque tá muito frio, tá? Tá bom? E qualquer coisa, entre em contato com a prof, que a prof tá aqui. Esperando as atividades de vocês, esperando para dar aquela ajuda quando vocês precisam, tá? Beijo, beijo. Fiquem com Deus e tchau!